Essa é uma das melhores perguntas que o sujeito pode se fazer. Afinal de contas, quanto você vale e o que muda na sua vida essa percepção? Quando a gente fala de valor, as pessoas podem ter diferentes compreensões, porque afinal de contas, valor pode significar preço, quanto paga, quanto vale, quantos reais, quantos dólares. Mas também valor pode significar padrão de conduta, quais são os valores que essa pessoa tem. Pode significar benefício, o que benefício isso me traz. Mas afinal de contas, quanto você vale? Essa é uma boa pergunta e que você deveria se preocupar em responder a si mesmo. Quando eu penso no quanto eu valho, a primeira pergunta que eu preciso me fazer é para quem? Porque a gente tem diferentes visões sobre o nosso valor. Tem a visão que a gente tem a visão que as pessoas que gostam da gente têm, e tem a visão das pessoas que não conhecem a gente ou que conhecem a gente, mas não têm afeto ou qualquer afetividade por nós, tem. Por exemplo, concorda comigo que o valor que você tem para sua mãe é um valor alto? O valor que você tem para o seu pai, para os seus irmãos, para a sua família, para a sua esposa, é um valor alto? É um valor alto. Então a gente está dizendo que você tem um valor. Mas esse valor, vamos elencar de 0 a 10. Que valor que você dá para. Que valor a sua família dá para você? Aí você vai dizer, a minha família dá valor 9 para mim. Vamos dizer que eles dão 10, não é 10, eles dão 9. Que valor você dá para você? Quanto você vale para você mesmo numa escala de 0 a 10? Aí você pode dizer para mim, bom, eu acho que eu valho numa escala de 0 a 10, eu acho que eu valho, sei lá, 8, 7, 5. E quanto você vale para a sociedade? Depende. Depende. Concorda comigo que para as pessoas que não conhecem você, o seu valor é muito menor do que o valor que você tem para as pessoas que gostam de você? É só você imaginar o seguinte, só para você entender a ideia. Você lê uma notícia sobre uma tragédia e naquele momento você fica impactado, mas 10 minutos depois o seu dia continua. Porque as pessoas que sofreram aquela tragédia não têm uma relação direta com você. Agora, se a notícia é de uma tragédia em face de alguém de quem você gosta, você não consegue fazer mais nada. Porque o valor dessa pessoa é muito alto para você. E aquele acontecimento significa que você perdeu muito. Então a gente está falando sobre valores. E esses valores são todos eles subjetivos. Quanto mais nós gostamos de uma pessoa, mais valor essa pessoa tem para nós. De maneira que as pessoas que não gostam de nós, elas não nos valorizam naturalmente. E as pessoas que gostam de nós nos conferem um valor muito maior. Isso é muito relevante porque a gente entra num terceiro elemento de apreciação de valor, que é o valor que você dá a si mesmo. Tem gente que dá valor 10 de 10 para si. Tem gente que dá um valor a si mesmo que, inclusive, é superior ao desejado. Tem gente que distorce a realidade e lê o mundo de uma maneira bastante egoísta. Isso faz com que essas pessoas deixem de ter qualquer empatia pelo próximo, porque empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E como ela não é capaz de se colocar no lugar do outro, porque afinal de contas o outro não chega ao seu nível, ela não tem empatia. Mas também a gente que se coloca numa nota muito baixa, que olha para si mesmo e dá um valor muito baixo a si mesmo. E essa visão de si mesmo acaba poluindo e contaminando a visão que as pessoas têm de nós. A maneira como você se vê acaba contaminando ou influenciando a maneira como o mundo te vê. Porque veja você o seguinte, suponhamos que você encontre alguém hoje
e é alguém que você admira. E na conversa com essa pessoa, você desde o início se coloca em um degrau abaixo. Então, não há uma relação de paridade. A maneira como você se dirige a essa pessoa, a maneira como você conversa com essa pessoa, coloca essa pessoa um degrau acima de você. Foi você que começou essa conversa desse modo. Foi você que inaugurou esse estilo. Daqui a pouco, aquela pessoa passa a enxergar você do mesmo modo. Ou seja, ela passa a se ver como alguém que está acima de você. Inicialmente, ela nem se via assim. Mas desde o primeiro encontro, desde o primeiro momento, você se colocou numa posição abaixo dela. E, portanto, ela passa a te tratar como alguém abaixo dela. Mas foi você que se colocou naquela posição. Por quê? Porque você não percebeu em si mesmo um valor que justificasse essa paridade. Portanto, quando eu me pego me perguntando sobre quanto eu valho ou quanto você vale, eu preciso fazer uma segunda pergunta, que é para quem? Quanto eu valho para mim? Quanto eu valho para as pessoas que gostam de mim? E quanto eu valho para as pessoas que me são indiferentes? Numa escala de 0 a 10, suponhamos que você goste de si mesmo e que para você, você tem valor 10. Então fiquemos com os outros dois valores. Os valores que as pessoas que gostam de você lhe dão e os valores que você dá a si mesmo. Aliás, e os valores que as pessoas que não te conhecem ou são indiferentes a você dão a você. As pessoas que gostam de você vão te dar valor 8, vamos supor, numa escala de 0 a 10. E as pessoas que são indiferentes a você vão te dar valor 5. Ok? Ok. Agora veja. Se eu dou nota 5 para uma pessoa, quanto essa pessoa vale para mim, eu dou nota 5, isso significa que eu não vou me esforçar para estar com essa pessoa. E por que eu não vou me esforçar? Porque para mim ela é comum. Qualquer outra pessoa a substitui. Qualquer outra pessoa ocupa o seu lugar. Eu posso ser atendido por qualquer outra pessoa. Quando você entra, você vai cortar o cabelo, né? Quando eu vou cortar o cabelo, eu paro numa barbearia e aí o sujeito diz assim: você quer cortar o cabelo com algo? Você tem preferência por algum barbeiro? Eu digo, não. Quer dizer, todos os barbeiros ali têm igual valor para mim. Mas aí alguém diz assim, você quer cortar o cabelo? Eu disse, o fulano está ali, o André está ali, ele pode cortar meu cabelo? Pode cortar. Ah, não, eu tenho que esperar 20 minutos. Eu vou esperar. Por quê? Porque o André, para mim, passa a ter um valor superior ao valor dos demais barbeiros. Então, agora, eu começo a enxergá-lo como um valor maior. Eu vejo no André um valor maior ao dos outros barbeiros. O que isso significa? Significa basicamente o seguinte. Suponhamos que eu pague R$60 para cortar o cabelo. E eu goste de cortar o cabelo com o barbeiro André. Aí você vai me dizer, tudo bem. Depois de um tempo, o André sobe para R$70 o corte. Os outros barbeiros cobram 60. O André cobra 70. Gente, ele corta o meu cabelo. Eu gosto do corte que ele faz no meu cabelo. Ele cobra R$10 a mais. Vamos supor que ele cobre R$72 e os outros cobram 60. Eu vou mudar de barbeiro por causa de R$12, em razão de R$12? Não. Eu vou simplesmente cortar o cabelo com o André. Mesmo ele cobrando R$12 a mais. Você vai dizer, mas R$12 é pouca diferença. R$12 é 20% a mais do que os outros. Significa que a hora do André passou a valer 20% a mais do que a hora dos seus pares. Por quê? Porque o cliente do André passou a perceber um valor nele que o diferencia dos demais. Ou seja, ele deixou de ser indiferente a mim. Quando eu vou cortar o cabelo e a pessoa que me atende é uma pessoa que poderia me atender,
e para mim não faria qualquer diferença, qualquer que fosse a pessoa, eu iria lá, eu cortaria o cabelo, para mim é R$ 60. Ah, mas se quiser cortar com fulano é 65, 70, dos 80. Não, para mim todos são iguais. Se subir o valor, eu mudo de barbeiro. Por quê? Porque para mim eles são indiferentes. Então, à medida que as pessoas passam a gostar de nós, elas começam a atribuir a nós um valor maior do que aquele que elas nos concediam a priori. Esta é uma mudança de valor percebido. Quando você, que é um profissional liberal, quando você que é um empreendedor, que tem um produto, que cria uma marca, quer fazer com que as pessoas deem à sua marca ou ao seu serviço um valor maior do que o valor normalmente praticado no mercado, o que você precisa fazer? Você precisa fazer as pessoas gostarem de você. Porque se elas gostarem de você, elas se aproximam mais do valor atribuído a você pela família, pelos amigos, que sempre é um valor maior do que o valor que uma pessoa que nos é indiferente, que é indiferente a nós, nos confere. Veja você o tamanho da diferença dessa percepção. Eu estou falando basicamente o seguinte: uma pessoa olha para mim e me dá um valor por um serviço ou por um produto de acordo com o sentimento que ela nutre por mim. Objetivamente falando, eu sou o mesmo. O serviço é o mesmo, o produto é o mesmo. Mas o João olha para mim e diz: eu estou disposto a pagar 200. O José olha para mim e diz: eu estou disposto a pagar 100, porque 100 é o praticado. A diferença é que o João gosta de mim e o José olha para mim e vê mais um. Primeiro ponto sobre valor hoje que eu gostaria de deixar para você é justamente esse. Você tem um desafio neste ano, que é o desafio de fazer as pessoas gostarem de você. Isso vai fazer com que o seu valor percebido seja muito maior do que é hoje. A primeira pergunta sobre quando você inaugura o tema quanto você vale, a primeira pergunta é para quem? Mas há uma segunda pergunta que é importante. A segunda pergunta é para quê? Quanto você vale? Mas para quê? Vejam, senhores, eu sou vascaíno. Eu adoro assistir o jogo do Vasco, tal. Sempre assisto, tá tudo certo. Aí a pessoa olha para mim e diz assim: tá, Summer, e daí? E daí o seguinte, entenda comigo. Se eu fizesse um teste para jogar no Vasco da Gama, quanto eu valho enquanto jogador? Eu não valho nada. Não, mas eu estou disposto a jogar de graça. Eu compro o uniforme, eu pago a minha passagem, eu pago a hospedagem, eu estarei lá. Quer dizer, vocês não têm que pagar para mim nada enquanto elenco, nem de graça. Eu valho menos do que zero. Para o time, eu seria um prejuízo. Então, quanto eu valho enquanto jogador de futebol? Zero. Zero. O exemplo é extremado, mas ele revela um erro comum de todos nós. Nós não estamos na posição que nos confere maior valor. Você muitas vezes trabalha em um lugar ou em uma posição em que você não é bom. E, portanto, na qual você é medíocre. E sendo medíocre, você não vai ser remunerado e reconhecido como alguém fora de série. O seu problema não é um problema de
potencial. O seu problema é um problema de potencial circunstancial, ou seja, naquele lugar. Eu preciso mudar você de lugar para que você entre em outro lugar e o seu potencial aflore. E se você reparar bem, quando eu pergunto quanto você vale e a gente vai para o que você faz, talvez isso explique o seu resultado. Talvez isso explique o seu resultado. Você está em uma posição em que você não é bom. Simples assim. Existem médicos que são estupendos, médicos maravilhosos, que decidem ter suas clínicas e decidem administrar as suas clínicas. E na administração das suas clínicas, eles são medíocres. Eles não têm competência para isso, nem tino, algo instintivo, que a gente vai chamar de feeling, nem estudo, formação para isso. O que acontece? Você pega um médico que vai trabalhar das 8 às 18 na clínica, e vamos supor que ele almoce por lá, então ele nem volta para casa, ele tira meia hora, 1 hora para trabalho, para almoço. Então ele trabalha 9 horas seguidas e volta para casa. Só que ele começa a resolver coisas da clínica. Então ele destina 5 horas por dia para consultório, tal, e 4 horas por dia para resolver coisas da clínica. Ou 6 horas para o consultório e 3 horas para a clínica. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que no tempo que ele destina para a clínica, ele constrói uma clínica medíocre. Por falta de tempo e por falta de competência. E como ele sai do consultório, o que ele podia colher ali, estando 8, 9 horas ali em vez de 5 ou 6, é basicamente quase 50%, 60% do seu potencial, ou seja, 40% a menos do que ele colheria. Olha que loucura! Que loucura! Então, enquanto médico, ele vale menos, ele produz menos. E enquanto administrador, ele vale menos, ele produz menos. O valor dele é muito menor porque ele está alocado na posição equivocada, na posição errada. Então, quando alguém pergunta para você quanto você vale, a pergunta que vai merecer uma resposta é, tá, para quê? Se eu quiser ser jogador de futebol amanhã, eu valho 0, eu valho menos, é negativo, nenhum time me aceita. Mas, e se eu quiser ensinar oratória? Aí eu valho, porque eu estudei sobre o tema e venho estudando inúmeros discursos que marcaram e moldaram o mundo e também a teoria por trás dessa arte da comunicação que visa, da arte da palavra, que visa a persuasão, que visa o convencimento, porque isso é oratória, é a arte do discurso que visa a persuasão, é o que diz Aristóteles em retórica. Então eu encontro um lugar em que o meu valor é maior do que era em outro lugar. As pessoas me perguntam, por que você deixou a magistratura? Porque eu percebi, entre outros motivos, evidentemente, mas porque eu percebi que o meu valor fora seria maior do que o meu valor dentro. Deu para entender? E por que eu não recomendo que as pessoas saiam? Porque o que aconteceu comigo foi sui generis. É uma exceção. Em regra, o valor das pessoas dentro da magistratura é superior ao valor das pessoas fora da magistratura. O que eu preciso é me perguntar, quanto você vale? Para quê? Para quê? O que você faz? Porque é isso, gente, que talvez você não tenha percebido. É que o seu valor pode subir significativamente bem, mas pode ser multiplicado se eu pegar você e tirar você do ponto A e colocar você no ponto B. Você pode ser um marqueteiro de primeira, mas então eu tenho que tirar você do RH e colocar você no marketing. Você pode ser, assim, estupendo,
em um setor e fraquíssimo em outro. Vou te dar um exemplo. Eu sou avesso a burocracias. Eu sou avesso. Eu tenho uma dificuldade enorme de me concentrar em reuniões longas. Eu não consigo me concentrar em reuniões longas. Mas não é uma particularidade da agora, dos novos tempos, é desde sempre. Se você quer me sacrificar, você diz, a reunião vai durar 1h30. Eu digo, meu Deus do céu, 1h30 eu tenho a menor condição de eu fazer uma reunião durante 1h30. Não sou eu. Aí você começa a entender, e esse é um ponto relevante, o seguinte, que o seu valor, ou isso é autoconhecimento, o seu valor está na percepção do que você é bom. Se eu não sirvo para fazer burocracias, se eu não sirvo para reuniões longas, cada um vai expor a sua visão, é 1h30, eu vou me desconcentrar, eu preciso entender onde eu tenho mais valor. E eu preciso me concentrar naquilo. Porque este é um grande erro da sociedade como um todo. Nós distribuímos o nosso tempo de forma paritária entre as coisas nas quais somos bons e as coisas nas quais somos medíocres. E destinamos igual tempo para fazer as coisas em que somos medíocres e as coisas em que somos bons. De forma que continuamos medíocres na mediocridade e continuamos bons na bondade, naquilo que somos bons. Só que se nós concentrássemos o nosso tempo, 90% dele, 100% me parece inviável, mas 90% dele, nas coisas em que somos realmente bons, então nós nos transformaríamos em pessoas extraordinárias. Aí vamos a um exemplo. Eu gosto muito do esporte. É você imaginar o seguinte. Imagine você o Cristiano Ronaldo ou o Rafael Nadal. Imagine você que ambos, tendo decidido se tornar atletas, eles decidissem que eles treinariam uma vez por semana. Veja, por quê? Não, eu vou treinar, na verdade, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, porque é assim que as pessoas jogam tênis. E esse é um jogador frequente, ele joga segunda, quarta e sexta, ele joga terça e quinta e no fim de semana, e ele joga 1 hora, 2 horas, ele joga 5 horas por semana, porque no fim de semana ele joga mais, tal. 5 horas por semana. Qual a chance de o Rafael Nadal ter se tornado... Qual seria a chance de o Rafael Nadal ter se tornado o Rafael Nadal se ele treinasse 5 horas por semana? Ou de o Cristiano Ronaldo ter se tornado Cristiano Ronaldo se ele treinasse 5 horas por semana? Nenhuma. Porque esses caras passaram a treinar 5 horas por dia. O que eles passaram a fazer? Em que eu sou bom? Eu sou bom em tênis. Eu sou bom no futebol. Sou bom no tênis, sou bom no futebol. O que eu vou fazer? O meu tempo é dedicado a isso. O meu tempo é dedicado a isso. Qual é o seu erro? O seu tempo não é dedicado àquilo que você é melhor. E você distribui igualmente o seu tempo de acesso entre as coisas, o seu tempo de incentivo entre as coisas em que você não é efetivamente bom, em que você não é efetivamente extraordinário. E essa distribuição é igualitária. Se a gente quer aumentar o nosso valor, nós precisamos nos concentrar naquilo que somos bons. E aí, a gente avança para um outro valor que talvez você esteja se esquecendo, que a gente pode chamar de valor reputacional. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em um determinado momento, o pai de Brás Cubas, dando um exemplo, dando um conselho ao filho, ele diz: não descarte o valor que os homens lhe conferem, porque este é o maior valor. Valor reputacional. Se você consegue fazer uma ligação e resolver um problema em razão da sua reputação, significa que você tem grande valor.
Significa que você consegue abrir portas e você consegue fechar portas. Significa que você consegue construir saídas e fechar saídas. Quando você pega, eu vou dar um exemplo político, mas evidentemente não tem viés político. Quando você pega contratações do ex-presidente Michel Temer como um articulador, como um advogado de uma determinada empresa, o que a empresa quer? Quer que todo o poder de articulação dele se mostre favorável para que aquele problema seja solucionado. O que nós estamos dizendo é que este valor reputacional, ou seja, ele liga e ele goza de estima perante as outras pessoas, ele seja colocado em prática. Então, na verdade, o que a gente tem é uma troca. É uma troca. E essa troca tende a ser justa. Ou tende a ser injusta quando eu cobro um valor menor do que aquele que eu deveria cobrar. Por que tem muita gente chateada com o seu trabalho? Porque a pessoa olha para o seu próprio trabalho e diz, gente, é injusto. É injusto. O que eu recebo é injusto. Eu ganho menos do que eu poderia. Aí essa pessoa olha e fala assim, meu Deus do céu, eu ganho menos do que eu poderia, eu ganho menos do que eu poderia. Do que eu deveria, na verdade. É injusto o que eu recebo. Esse cara está desanimado. E esse cara está desanimado por quê? Porque ele não vê justiça na sua receita. Se ele visse justiça, ele estaria satisfeito. É só você pensar o seguinte, você que está no seu trabalho agora, e você pensa assim, cara, estou trabalhando aqui, eu gosto do que eu faço? Sei lá se eu gosto, não gosto, me é indiferente, beleza. Mas se eu ganhasse 2 vezes o que eu ganho hoje, fazendo a mesma coisa, eu estaria satisfeito? Demais. Então você está insatisfeito? Estou insatisfeito. Estou insatisfeito, acho que eu não recebo o que seria justo, tá, beleza. Se eu dobrar a sua remuneração, você fica satisfeito? Fica. Então, na verdade, a sua insatisfação, pelo menos a priori, claro, pode ter outros motivos que agora você não consegue perceber, mas a sua insatisfação a priori, ela é de percepção de valor. Você vale mais do que você recebe. Então você tem a sensação de uma injustiça constante. Mas a pergunta é, quanto você vale? Quanto você vale? Eu tenho falado muito sobre persuasão, porque a persuasão é essa arte de transformar o não em sim e de fazer as pessoas perceberem o nosso valor. Um dos princípios da persuasão é justamente a afinidade. Quando as pessoas gostam de nós, elas nos dão um valor maior do que aquele que elas nos dariam se não gostassem de nós. Qual é o seu desafio, portanto? Fazer as pessoas gostarem de você. Quanto você vale? Para quem? Para quê? E qual o valor reputacional? Qual é o valor de ligação? Que pessoas você liga a que pessoas? Porque quem liga pessoas tem muito valor. Pense nisso e atribua a si um valor honesto hoje. E entenda, se você quer aumentar o valor que as pessoas dão para você, é preciso que você aumente a afinidade das pessoas com você, ou o afeto das pessoas por você. Essas e outras coisas na prática, porque vai ser na prática, eu vou te ensinar na minha imersão prática em persuasão. O valor é simbólico, é meramente simbólico. Hoje, que inclusive muda o lote, mas o valor é simbólico. Transformação não é. Vai ser ao vivo nos dias 24 e 25 de janeiro, sábado e domingo, e vai ser online. Para você participar, digite persuasão
ou vá ao link da minha bio e se inscreva. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e uma ótima tarde, né? Tarde para todos vocês. Tchau, tchau.